Como diretora do curso de mestrado em Sociologia na Universidade de Évora, quero dizer-vos que este curso é promovido pela Escola de Ciências Sociais e teve a sua primeira edição no ano letivo 1994-95. Com 30 anos de existência, o mestrado em Sociologia é um dos mestrados mais antigos da Universidade de Évora, reconhecido por oferecer formação especializada avançada a estudantes com formação de base em Sociologia, mas também em diversas áreas para além desta, como turismo, economia, relações internacionais, ciências da educação, línguas e literaturas, enfermagem, geografia, entre outras. A funcionar desde 94-95, embora com alterações curriculares ao longo destes anos, o mestrado em Sociologia tem sempre atraído o interesse de estudantes com formação anterior, interna e externa à Universidade de Évora, estudantes de continuidade, que vêm diretamente da licenciatura, mas também profissionais que já se encontram no mercado de trabalho e procuram uma formação avançada que permita melhorar os seus conhecimentos e competências e prepará-los para um mercado de trabalho em mudança permanente. A finalidade do curso de mestrado em Sociologia é oferecer uma formação avançada especializada na área, assente numa sólida formação teórica, metodológica e instrumental, capaz de fundamentar adequadamente as práticas científicas e profissionais em duas áreas de especialidade: desenvolvimento regional e recursos humanos. Ao desenvolver competências orientadas para a empregabilidade, para a progressão na carreira profissional nos domínios da intervenção sociológica e também para o prosseguimento ao nível de doutoramento, o mestrado em Sociologia habilita a conceptualizar a realidade social com pensamento sociológico, bem como a assegurar a gestão dos recursos humanos das organizações e dos territórios, sempre numa ótica de desenvolvimento. Os mestres em Sociologia ficam também dotados de competências para conceber ou coordenar estudos de investigação sociológica fundamental e aplicada no domínio organizacional e societal, bem como para planear e avaliar programas e projetos de intervenção social, organizacional e ainda realizar estudos de diagnóstico social e prospectivo para organizações e territórios. Da mesma forma, poderão prestar assessoria técnica, formação especializada a empresas e outras organizações nos domínios dos recursos humanos, do desenvolvimento organizacional e territorial, assim como integrar e dinamizar redes de discussão e investigação. Para além das competências gerais já elencadas, a especialização em desenvolvimento regional permite obter competências específicas para problematizar o desenvolvimento do território através das teorias sociológicas, avaliar as políticas públicas supranacionais, nacionais e regionais que enquadram o desenvolvimento dos territórios e ainda utilizar ferramentas específicas de intervenção sociológica nos territórios. Já a especialização em recursos humanos permite obter competências específicas para utilizar ferramentas para apoiar e impulsionar processos de inovação social e organizacional e de recursos humanos, escolher e implementar técnicas de gestão de recursos humanos que permitam intervir na gestão de pessoas em diferentes contextos organizacionais. Quanto às saídas profissionais, que é uma dúvida que muitas vezes também surge, o mestrado em Sociologia oferece uma formação avançada e especializada, orientada para o exercício da profissão de sociólogo em organizações e empresas de áreas e setores muito diversos, desde autarquias locais, administração pública desconcentrada, associações de desenvolvimento local, ensino secundário, superior, instituições de solidariedade social, escolas profissionais e outras organizações de educação e de formação profissional, mas também empresas privadas e consultadoria. O mestrado permite ainda a realização de um estágio no segundo ano, o que funciona como um mecanismo importante para demonstrar competências, consolidar saberes adquiridos e potenciar a empregabilidade dos estudantes. E existem várias oportunidades de concretização de programas de intercâmbio e realização de mobilidade, quer nacional, quer internacional, durante e após o curso, de tipo Erasmus e outras. Num mundo em mudança e num contexto em que o mercado de trabalho exige uma formação especializada e sólida, o mestrado de Sociologia continua a ser uma aposta de futuro. Inclusive, a candidatura pode ser feita ainda sem a conclusão da licenciatura, no pressuposto de que a mesma virá a acontecer até outubro do corrente ano.
Candidatem-se, vejam também os testemunhos dos estudantes que apresentamos em seguida. Olá, o meu nome é Tiago Oliveira e sou estudante do primeiro ano do mestrado em Sociologia na Universidade de Évora, com especialização em recursos humanos. Ahm, Sempre fui uma pessoa observadora, sempre fui inquieto, sempre fui crítico, sobretudo o que me rodeia, e foi justamente na Sociologia que encontrei verdadeiramente o significado de casa. Descobri que compreender a sociedade não é apenas um uso teórico, mas acaba por ser uma necessidade prática. Neste sentido, escolher um mestrado em Sociologia, na Universidade de Évora foi uma decisão estratégica. Primeiro, porque me ajuda e aprofunda os conhecimentos essenciais para compreender as grandes transformações da atualidade, e segundo, porque oferece as ferramentas concretas para poder atuar no mercado de trabalho. O plano curricular é robusto e está alinhado com as necessidades contemporâneas. As disciplinas como Sociologia do Trabalho e Desenvolvimento de Recursos Humanos mostram-nos como é que o mundo laboral está em constante mudança, e como é que a sociologia pode ser um instrumento fundamental na gestão das pessoas, na inovação organizacional e na construção de ambientes de trabalho mais produtivos e justos. Ah, Além disso, um bom profissional não pode ser apenas técnico, tem que ser alguém que pensa criticamente, que questiona e investiga. Por isso, disciplinas como a epistemologia, metodologia e técnicas de análise quantitativa e qualitativa são essenciais, uma vez que estas nos ensinam a recolher e interpretar os dados, mas também ajudam-nos a perceber o que é que está por trás dos números, por trás das políticas públicas, das relações laborais. Minha experiência como bolseiro de investigação reforçou esta visão. Esta permitiu-me perceber a importância do pensamento analítico e da produção científica na sociedade. O conhecimento não é neutro, molda políticas, influencia decisões e determina o rumo das instituições. Além disto, a Universidade de Évora e o mestrado em Sociologia proporcionam uma abordagem multidisciplinar, permitindo-nos complementar a formação com unidades curriculares optativas, em que no meu caso escolhi História Contemporânea 2, para poder compreender o passado, uma vez que isto é essencial para interpretar o presente e projetar o futuro. O mestrado em Sociologia é um curso para quem quer mais do que um diploma, é para quem quer pensar criticamente, para quem quer intervir, para quem não aceita respostas fáceis para problemas complexos. E na realidade é que vivemos tempos de incerteza, em que a precariedade laboral e as desigualdades e as mudanças tecnológicas desafiam constantemente a sociedade, onde precisamos de profissionais capazes de compreender estas dinâmicas e de propor soluções inovadoras. E este mestrado prepara-nos para isto, dá-nos as ferramentas, o pensamento crítico, a visão estratégica, para atuar nas organizações, na investigação e na formulação de políticas públicas. Acredito que a sociologia não é apenas uma área de conhecimento, mas sim um compromisso com a mudança, e aqui na Universidade de Évora encontramos um espaço onde esse compromisso pode ser desenvolvido e transformado em ação. Muito obrigado. Olá, o meu nome é Maria, sou licenciada em Sociologia pela Universidade de Évora e atualmente sou estudante de segundo ano de mestrado, também em Sociologia, com especialização em Recursos Humanos, na Universidade de Évora. Neste momento, encontro-me a desenvolver a minha dissertação de mestrado, sobre a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal de lojistas de centros comerciais. Ao longo destes 2 anos de mestrado, desenvolvi ainda mais a minha capacidade de pensamento crítico, bem como aprofundei os meus conhecimentos acerca da área de recursos humanos. Quando me candidatei a este mestrado, filo com o principal objetivo, de me especializar e adquirir novos conhecimentos na área de recursos humanos, através da vertente, da sociologia, que já era a minha área de licenciatura, e filo também com o segundo objetivo, que era o de possuir um grau académico superior ao da licenciatura, neste caso o mestrado, para me conseguir, de alguma forma, destacar no mercado de trabalho, futuramente. O primeiro ano do mestrado, é semelhante à licenciatura, onde temos unidades curriculares, mais na vertente teórica. No entanto, o segundo ano do mestrado é um pouco diferente, o que nos motiva ainda mais, uma vez que no segundo semestre é-nos dada a oportunidade de realizar um estágio curricular numa empresa à nossa escolha. Ao longo destes 2 anos, passei por alguns desafios, claro, mas nada que não se ultrapassasse com esforço e dedicação. O apoio dos docentes é também imprescindível,
principalmente na fase em que eu estou, que é a elaboração de uma dissertação. Todos os docentes, ao longo destes 2 anos, estão sempre disponíveis para nos ajudar, para esclarecer as nossas dúvidas, e, no fundo, a minha experiência neste mestrado, um, está a ser muito positiva, está a ser incrível, e estudar na Universidade de Évora, para mim, é sinónimo de sentir-me em casa. Olá, meu nome é David Pereira, sou aluno do segundo ano do mestrado em Sociologia da Universidade de Évora, nomeadamente da especialização em Recursos Humanos, e vou falar agora um pouco da minha experiência enquanto aluno deste mestrado. Então, a escolha deste mestrado, e em particular desta especialização, surge do facto de, no meu último ano da licenciatura em Turismo, ter tido uma unidade curricular que era obrigatória, que era Desenvolvimento de Recursos Humanos. Apesar da licenciatura em Turismo, cá na Universidade de Évora, ter muitas bases da Sociologia, aquela unidade curricular em particular despertou o meu interesse. E então, depois de concluir a minha licenciatura, decidi inscrever-me neste mestrado em Sociologia. E, neste sentido, as expectativas, quando me candidatei, eram de que, no fundo, este mestrado seria um espaço onde existiria uma abertura para o espírito crítico e para a partilha de observações sobre o que nos rodeia, e que depois esta partilha seria levada para a discussão. E esta minha expectativa depois veio-se a confirmar e a tornar-se realidade. Do ponto de vista dos recursos humanos, também tinha a expectativa de perceber melhor como funcionam as organizações enquanto sistemas de e para pessoas e entender aspectos, por exemplo, eh, quais aspectos é que podem contribuir para o desempenho ou para a motivação dos trabalhadores. Em relação a desafios, adaptar-me ao mestrado considero que foi um pouco difícil ao início, porque não tinha tão presente, por exemplo, o rigor científico que uma metodologia de investigação exige, e também algumas dificuldades em unidades curriculares que exploram conceitos mais abstratos, como, por exemplo, a epistemologia. Fazendo um ponto de situação até agora do meu trabalho, considero que tive a oportunidade e a liberdade de explorar temas que são do meu agrado. Por exemplo, fiz uma recensão crítica de um livro sobre o sindicalismo português. E outro exemplo foi que fiz, por exemplo, uma análise qualitativa de discursos de presidentes da República de Portugal endereçados a papas. Neste momento estou a realizar um estágio curricular para efeitos de conclusão do mestrado. Estou a fazer este estágio numa fábrica de material eletrónico. Estou a gostar bastante e acho que este estágio permite uma excelente experiência do ponto de vista profissional. Contem connosco para uma formação avançada ao nível da Sociologia. Obrigada.